Eu gostaria de registrar a presença do vice-prefeito de Florianópolis, João Batista. Por favor, tenha assento à mesa. Senta aqui do meu lado. Bom, dando prosseguimento ao nosso programa desta tarde, eu convido o Paulo Rabelo de Castro, ele que já foi ex-presidente do IBGE e do BNDES, para proferir a sua palestra. O senhor fique à vontade. O senhor que escolhe. Aqui mesmo. Pronto. O assessor pode pegar um passador do lado de lá. Obrigado. Obrigado pela presença. Por favor, Paulo, fique à vontade. Estou tomando coragem. O senhor tem de 20 a 30 minutos para depois Ok. dar um espaço também para perguntas, não é Com isso? certeza. Tá. Vamos tentar fazer o possível para nos estabelecer num prazo que dê oportunidade para conversa. Muito boa tarde a todas e a todos. Para mim é um prazer e uma honra retornar aqui à Fiesc, que é uma casa com quem, de forma que não é pequena a contribuição que o grupo capitaneado pelo Bernard Api, nesse momento, traz para o país, assim como, falando da PEC 110, que eu acho que essas duas PECs elas estão razoavelmente mescladas, não só no seu encaminhamento lógico, e, portanto, com as devidas e importantes diferenças, as críticas que nós vamos apresentar aqui, os acertos que vamos apontar, eles, em grande parte, podem ser, vamos dizer, recebidos tanto pela PEC 45 quanto pela 110. E, senhor presidente, no assunto, já que queremos nos cingir a uma disciplina que eu acho que ensejaria mais do que 20 minutos de apresentação, eu vou utilizar, como antigo, velho professor que sou, um método, vamos dizer assim, mais brutal. Porque o tempo é pouco, a brutalidade aumenta. A brutalidade no sentido da provocação mental, e aí a brutalidade também é virtual, antes que entendamos mal. Já faço logo um convite a todos vocês e a todos vocês, que nos perguntemos ao sairmos desta reunião se nós entendemos ou não entendemos as propostas aqui apresentadas. Porque a proposta boa é aquela que você leva para casa e, se não consegue reproduzir integralmente, pelo menos tens uma boa ideia do que é que foi proposto e uma boa compreensão. É válido, inclusive, para os especialistas, como o contador que acabou de fazer a pergunta e tinha dúvidas. Eu creio que uma boa parte de nós aqui presentes ainda não chegou no ponto nem de ter dúvida. E, portanto, eu acho que nós precisamos mastigar mais este processo, que demora, como eu disse, décadas. E os brasileiros estão cada vez mais angustiados. As manifestações de rua, não hoje, mas já que aquelas que eu venho acompanhando, e delas, inclusive, participando, vou citar apenas as de 2013, que passavam pelas ruas de São Paulo, carregavam faixas pedindo reforma tributária. Portanto, manifestações de rua, não de protesto, como foi dito aqui, mas manifestações afirmativas. Queremos mais saúde, mais educação, queremos reforma tributária, que é algo muito plausível de se pedir só quando a corda realmente já está apertando o pescoço do contribuinte brasileiro. Vivemos um verdadeiro manicômio. Então, concordo de plano com o meu colega Bernard Api quando diz uma reforma bem feita vai render um acréscimo
ao nosso sofrido PIB brasileiro, e, portanto, o estado de Santa Catarina, por exemplo, que é um que pontua sempre acima da média desse sofrido PIB, que se expande tão pouco, e, nesse sentido, somos privilegiados, que é o estado que menos desemprega, diga-se de passagem, menos desempregou nessa crise, mais criou empresas relativamente ao seu PIB, teremos um salto extraordinário. Mas será que é esta a reforma, é esta a configuração que nos trará? Aí, para isso, é preciso estabelecer o que é que resulta num aumento e num acréscimo de PIB. É o que ajuda o empresário e o que ajuda também os entes federativos, todos, a União Federal, os estados, cumprimento o secretário de Finanças que nos acompanha aqui, Paulo Eli, e também, com isso, o João Batista, que representa aqui, por Florianópolis, todos os interesses das 5.570 municipalidades brasileiras, e a todos os que representam o setor empresarial. E, portanto, a condição básica, que não está passando aqui, alguém pode me ajudar lá da produção, estou apertando o botão certo e me desconta o tempo. Mas não passa nada. Nem para lá, nem para cá. Hein? Passou? Ah, bom, agora sim. Portanto, eu gostaria de... Agora voltando atrás, porque passou mais de uma vez. Agora não... Isso. Não, vocês estão passando para frente, eu queria passar para trás. Isso, o negócio vai ser complicado, hein? Está que nem a própria proposta. Você só está andando para frente. Eu não estou apertando nada aqui. É o início. Isso. O início é simples. É simplificar, é desonerar e fazer as empresas brasileiras competirem em melhores condições. Simples. Qualquer proposta tributária teria que passar por uma comissão técnica. Essa é a primeira observação prática que faço aqui na Fiesc, mas válido para o sistema FEComércio. Acho que está faltando, da parte do empresariado, a avaliação técnica formal, e nós nos propomos também ajudar nisso, para pontuar e analisar as propostas que afetarão todas as nossas vidas. E não faço isso em tom de crítica, porque isso será uma ajuda importante. Tenho certeza que o Bernard Api receberá qualquer análise com muito mais desenvoltura, e nós teremos tido uma compreensão melhor, que tenho certeza, hoje ainda não temos, nem no nível da CNI, nem da CNA, nem da CNC. Fica, inclusive, como uma provocação para que a gente possa debater se eu estou certo ou se eu estou errado. Importantíssimo, porque nós estamos pulando um capítulo essencial que o Instituto Atlântico, com todas as limitações e dificuldades, tem procurado suprir na sua análise, e eu termino justamente mostrando o que podemos fazer com os parcos meios que nós temos utilizado, que é realizar simulações antes desse período de teste. Nesse ponto, faço uma observação crítica à proposta do API, que é iniciar todo um processo da vida dos brasileiros, testando algo que já foi aprovado em nível constitucional e que ainda vai ser testado. Estranho. Eu acho que nós temos aqui no Brasil informação, matriz informacional, tecnologia, talentos humanos suficientes para rodar o que nós quisermos antes de fazer a votação destas PECs. E isso não foi feito. E é uma irresponsabilidade, na minha opinião, que a gente prossiga entrando dentro de uma aeronave de modelo novo para fazer um teste de voo com passageiro, sem saber se a nave voa ou não. Podemos estar diante de um 737-800 MAX,
né? E com uma problemática parecida com a da Boeing, e não me digam que os seres humanos não cometem esse tipo de engano, porque temos a maior empresa produtora de aeronaves comerciais, talvez com um gravíssimo problema de sustentação financeira, tendo em vista ter ido até o limite, feito voar comercialmente uma aeronave que hoje se descobre que derruba, que quebra e que mata passageiros. A reforma tributária vai ter uma capacidade de matar passageiro muito mais forte. E, portanto, não é saneador dizer, bom, mas como não sabemos bem, vamos fazer um período de transição bem longo. Isso não acontecerá politicamente. Se o capítulo reforma tributária começar suponhamos, Bernard, em 2021 ou mais provavelmente 2022, a rodar, e as federações, os representantes dos contribuintes começarem a perceber que essa reforma não trouxe simplificação, a desoneração ela não trará mesmo, porque eu acho que o Bernard foi claro de que a ideia é manter a carga tributária. Então, não há compromisso. A minha suposição, no entanto, é que haverá aumento, porque e o senhor fez uma pergunta relativa à multiplicação de alíquotas, que, a meu ver, está mal explicado, porque qual é o limite para esse ou aquele município colocar mais 0,2, 0,3, 0,5 ou 0 qualquer coisa, qualquer outro estado, e que, portanto, dentro de uma crise fiscal evidenciada, eu tenho a impressão de que estamos praticamente comprando o aumento da carga tributária. E aí, neste caso, derrotando um princípio que é basilar, que é o do aumento do PIB, porque aí, nesse caso, o Bernardo estaria certo, havendo um aumento do PIB, todos seremos salvos. O brasileiro não faz muita conta, se o PIB realmente começar a andar com uma simplificação tributária, as pequenas diferenças praticamente desaparecem. Mas não vai ser assim. O que mais provavelmente acontecerá é uma campanha presidencial em 2022 com o candidato ou a candidata que quiserem estar junto com a voz popular, fazendo uma promessa política de, indo ao poder, derrubar esta proposta que ainda tributária, que, embora iniciada, mal começou e que será interrompida. Anotem o que eu estou lhes dizendo. E por quê? Por que essa facilidade? Por um motivo muito simples. Os tributos mortos continuarão vivos. O IPI continuará sendo o IPI, o PIS continuará sendo o PIS, a COFINS, os livros fiscais, os fiscais desses tributos todos continuarão batendo na porta dos empresários e empresárias da mesma forma. Portanto, será uma penada dizer, derrubaremos esse novo tributo, porque ele veio mais acrescentar categorias tributárias às que não morreram, que não foram para o cemitério dos maus impostos, e que se somam à minha complicação diária. O IBS, com as 5.570 alíquotas em tese, etc., e mais um seletivo, etc. Eu acho, francamente, como tenho uma experiência empresarial vivida, embora ultimamente no meu currículo só fala do tal IBGE e BNDES, fui lá dar uma colaboração durante uns poucos meses ao presidente Temer, o que, aliás, muito me honra, porque foi uma experiência interessante, mas eu sou do setor privado. Nós somos do setor que paga a conta. A razão de ser do Instituto Atlântico Movimento Brasil Eficiente é representar o pensamento das senhoras e dos senhores. Procurar, tecnicamente, ampará-los, porque o empresário não sabe se corre para pagar a fatura ou resolver o problema do auto-infração e fazer uma próxima venda, ou vir aqui a Fiesp para ouvir a nossa charopada sobre a mudança da realidade política. Cabe a esse grupo repensar o processo. Vamos repensar o processo? Vamos lá, então. Então, vou elencar
de modo muito injusto, porque isso requeriria uma análise muito mais aprofundada, mas, em compensação, fizemos aqui uma combinação aqui com a Casa, com a Fiesc, que não só esta apresentação estará disponível no site para todos vocês, de forma que aqueles assim mais zelosos e diligentes, que até nos honram com fotos, que podem tirar, claro, óbvio, se quiserem depois, imediatamente, será disponibilizado. Não só isso, como também 3 estudos. Um sobre a PEC 45, uma análise crítica completa, outro sobre a PEC 110, uma análise crítica completa, e esta proposta aqui, cujo resumo está sendo apresentado, que é uma espécie de visão aglutinadora dos méritos das propostas que tramitam e a esperança e expectativa de que a gente possa melhorar esse texto de forma a torná-lo realmente simplificador do sistema e não demorando 10 anos. Iniciando-se no dia 1, morrem os tributos que têm que morrer, e com a segurança de quem simulou, de quem fez os testes adequados, entra o tributo novo e a vida começa. Porque, aliás, Api, eu não tenho a mínima expectativa de vivenciar os efeitos tributários. Olha que eu não sou tão velho assim. Isto é para as calendas gregas e troianas. O Brasil tem pressa. E se o Brasil sabe o que está fazendo, ele aprova em 20 e começa em 2021. E é essa decisividade que falta ao nosso país. Um país que não consegue fazer uma reforma que seja realmente para mudar a realidade, que deixa as ruas falando sozinhas, porque os talentosos que vão para o governo não têm a mínima ideia, quando lá chegam, do que pretenderiam fazer. Não sabem. Vão aprender no cargo. Brasília se tornou um grande FIES, que paga a matrícula universitária mais cara do mundo para que os incautos estudem aquilo que não estudaram quando se candidataram a ser governo. É isso que eu vi na minha breve passagem pelo governo. Pessoas que ignoram, tentando apresentar soluções para nós que pagamos a conta. Cuidado, portanto, muito cuidado. Portanto, uma transição longa demais. Desculpe, Api, nem 10 anos, nem 2 anos, nem 1 ano. Transição é, no máximo, sei lá, 6 meses para colocar em vigor o novo enquanto o antigo está saindo. E não se diga que não se podem carregar os créditos, não quero contaminar o novo quanto o velho, porque qualquer tributo, calculem, que venha a aglutinar as categorias tributárias que acabam de morrer, carrega necessariamente toda a juridicidade anterior. Mas, é claro, não há possibilidade de que não haja essa contaminação. O tributo novo, ele tem como característica carregar todos os ativos e passivos relativos aos tributos anteriores. É uma visão que diferencia a nossa proposta desta que está aí. Né? Número 2, falta de clareza sobre o nível efetivo das alíquotas, já foi mencionado até numa pergunta. Eu acho que é muito complicado dizer que a gente está trabalhando com uma alíquota e depois dizer que elas podem ser 5.570 alíquotas, como eu acho que o Gapi foi claro de dizer que pode chegar teoricamente a isso. Eu acho que vai chegar na prática muito próximo disso, porque todo mundo vai querer, em qualquer estado, em qualquer município, fazer uma escaladinha em cima dessas alíquotas. Obviamente, isso já traz um processo que, se não é de guerra fiscal, não sei qual o nome que eu posso atribuir a isso. É complicado. Além disso, temos problemas em relação à cláusula de correção inflacionária. Isso não foi perguntado, talvez o Api, na réplica, possa também nos esclarecer, que é pelo menos na proposta original tinha, que era a garantia de correção monetária, senhor prefeito, para todos os municípios
e estados. Sei porque falei, por exemplo, com o governador de um importante estado brasileiro, e ele me disse, olha, Paulo, eu até não gosto muito da proposta assim, mas quando me deram garantia de que a minha receita real vai ficar garantida, eu realmente não tenho nada, não posso ter mais nada contra. Eu disse para ele, bom, só que até preciso perguntar para o time adversário quem é que garante essa receita real. E quem garante? A União Federal garante a receita real? Então, nós estamos diante de uma situação que é extremamente estranha, esdrúxula, onde nós queremos, numa proposta, atender a todos os interesses, a ponto de não conseguir atender a interesse nenhum. E acho que o governo também pontua mal quando ele não se compromete com uma cláusula de redução de despesas na própria reforma tributária. É uma espécie de passa-moleque no contribuinte que sabe que a reforma tributária não pode ser no sentido de onerá-lo mais, desde que tenha alguma cláusula de contenção de despesas embutida no processo tributário. A nossa proposta procura atender a esse clamor. Porque se nós mandamos, como foram mandados agora, semana passada, 3 PECs da parte de contenção de despesas dissociada da reforma tributária, é muito provável que a gente não vai ter nenhuma das duas coisas funcionando. E, para complementar, eu realmente acho que a estrutura as perguntas finais foram um pouco nessa orientação. Eu não tenho segurança nenhuma de que não haverá um aumento considerável da estrutura de fiscalização. Nisso, a PEC 110 ela foi muito mais longe em admitir, inclusive, um novo fisco, que o ex-deputado Raul chamava de superfisco. O relator tirou esse elemento da matéria, o relator, senador Roberto Rocha, mas fica o conceito. Esta proposta, como a 45, exigirão uma estrutura de fisco que o brasileiro não precisa ter. Uma estrutura pesada, com representação, que eu não sei bem como é que funcionará, da União, dos governadores de estados e dos municípios. Quem? O CNM, a Frente Nacional de Prefeitos. Há uma complicação, porque a grande representação política da sociedade já está lá, é o Congresso Nacional. Portanto, eu vejo um aumento considerável da estrutura de fiscalização e da estrutura política, assim como também não traz nenhuma solução para desoneração da folha. Eu acho que isso é importantíssimo capítulo, não vamos poder falar muito amildadamente sobre isso, também como não traz nenhum esforço para introduzir o imposto de renda como um grande imposto que nós precisamos explorar mais. Nesse capítulo, poderia dizer que, embora seja apresentada, e disse de início, já é gigantesco o esforço realizado pelo CECIF, pelo API em particular, meritório, merece o nosso aplauso, nosso reconhecimento, só pela reforma dos tributos indiretos que realiza. Mas não é uma reforma tributária, nesse sentido de ser uma reforma que, para a cabeça, não tanto dos empresários, mas do homem comum, há uma reação de profunda injustiça que ele consegue perceber que ele paga mais tributo do que o sujeito, nós aqui nessa sala, que, embora a gente ache que paga demais, e paga, principalmente para a porcaria dos serviços que recebemos de volta, mas, de qualquer maneira, e isso já foi provado pelas inúmeras pesquisas da Universidade de São Paulo, FGV, etc. e tal, no somatório, quanto mais baixo o decil de renda, relativamente ao total da renda, maior é a carga tributária do cidadão assalariado na base. Portanto, uma reforma tributária digna tem que abrir espaço para introduzir cada vez mais a tributação da renda como mais importante do que a tributação do consumo. Como? Gradualmente. E aí sim é possível estabelecer uma gradualidade de 5 a 10 anos para esse processo.
E, com isso, feitas essas considerações, a proposta em si, vou ver se eu consigo fazer ela em 5 minutos. Mas como? Sim, porque a estrutura dessas PECs é aproveitável, claro, com uma razoável quiroprática, mas a emenda aglutinadora que nós temos, inclusive, já está praticamente pronta, e a gente vê pelo resultado final que ela mais revoga coisas e, portanto, ela realmente limpa o processo, e começa com algo que não é nem uma criação ou derrogação de tributos. É uma mudança do processo de participação de estados e municípios, que hoje é em cima do IPI, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação do Município, e em cima do Imposto de Renda. Percebam, o Imposto de Renda ele tem um sócio, vários sócios, 5.570 mais 27 estados, que ficam esperando. O Paulo Guedes, quando ele quiser aumentar em X, por algum motivo, para aumentar os investimentos federais em alguma coisa, ele vai ter que fazer um aumento de tributo de 2x, pelo menos 2x. Por quê? Porque o imposto de renda hoje não tem potência fiscal. Ele é um tributo federal, mas ele tem sócios em mais de 50% do total da arrecadação. E isto, aí já começa o problema tributário brasileiro. O imposto de renda tem que ser federal. Assim é na maior parte das outras nações. Não querendo lembrar que os Estados Unidos têm um imposto de renda estadual também, não vamos nem chegar nisso, não precisamos chegar nisso. Qual é a nossa ideia aqui? É um imposto de renda federal e um tributo de valor adicionado eminentemente federativo, onde aí sim o governo federal é participante super minoritário. Esse tributo, sim, ele é dos estados e dos municípios em mais de 80%, na nossa versão, não da do API. E como se faz isso? As contribuições não vão ser aglutinadas nesse imposto federativo? Sim, pois elas, então, que carreguem partilha equivalente à do tributo federal imposto de renda, descruzando-se as participações, simples assim. Por um acaso, por uma coincidência interessante, o total da participação do imposto de renda na arrecadação global do país, 384 bilhões no ano passado, é praticamente igual ao total da arrecadação do conjunto das contribuições que foram inventadas para não ser partilhadas, 380 bilhões. Pronto, está destrocado. E na distribuição do novo IBS, aí sim, a participação relativa de estados e municípios passa a ser maior. E se ele vai ter a produtividade que nós queremos que ele tenha, os tributos aí arrecadados pelo IBS ficam localizados no lugar certo, sem praticamente ingerência do governo federal. Então, o governo federal vai tratar do caso dele, que é o imposto de renda, se for o caso, torná-lo mais progressivo, ele tem que aumentar o processo de arrecadação, resolver a questão previdenciária com toda a potência fiscal que exige, e, ao mesmo tempo, o tributo federativo, que é o IVA ou o IBS. Esse IVA, segundo problema, por que tanto purismo, API? Se a gente pegar, e se vocês googlarem lá, disso API, que é o sistema mais antigo da Europa, eu acho que é um sistema que, afinal de contas, quando a gente quer, a gente divulga a Europa como uma coisa bacana, uma coisa moderna. Eu diria, simplesmente, quando às vezes a gente quer, por excesso de purismo, inventar algo completamente sofisticado, a gente acaba desinventando o bom senso. E eu acho que nós precisamos ter uma graduação de alíquotas nacionais, sim, e imutáveis, não manipuláveis por estados ou municípios, nacionais, com 5, nossa proposta 5, se quiserem 3, mas eu acho que a partir de 3 já se começa a acomodar, com 5 seria melhor, por quê? Porque o que nós queremos é desinventar novas categorias. Com 5 alíquotas, a alíquota mais elevada deste mesmo IVA é o seletivo. E tiramos mais um bicho da sala, mais um monstro sai da sala, não tem seletivo. E a alíquota mais baixa
Aqui, por acaso, está invertido o gráfico, deveria ser de baixo para cima, ele está... Os produtos essenciais, os alimentos, eu realmente não consegui compreender como é que a gente vai mandar cheque para o senhor José, para a dona Maria, para compensar pelo feijão, cuja alíquota foi para 30%. O API diz que é 25%, para a minha conta não cabe mesmo. A gente vai ter um susto se não for uns 35% a alíquota do IBS. Então, é preciso tomar muito cuidado com o impacto, inclusive, político-social, de pegar todos os bens essenciais e querer enfiar lá. E depois, na hora que a gente tiver que explicar para a manicure que agora ela paga 30%, 25%, porque esta é a alíquota de serviço, isso não cabe na cabeça de ninguém. É preferível que a alíquota mais baixa seja, eventualmente, não geradora de créditos, ela fica muito parecida com o ISS atual, ela pode ficar até com um patamar da ordem de 5%, e ela reproduz, sem ser ISS, já sendo o IVA de alíquota mais baixa, toda a lógica, ou seja, a gente reinventa um processo, simplifica de fato, simplifica muito, mas sem perder contato com a tradição e com a maneira de fazer que funciona na maior parte dos casos. E, com isso, ganha-se em velocidade, porque se é algo muito parecido, embora sem produzir as distorções do sistema anterior, a gente pode introduzir isso com muito mais velocidade, aliás, com até imediatismo. 6 categorias tributárias são substituídas por um único IVA. Aí é importante dizer, eu quero atentar para vocês, que também no discurso político estamos substituindo tudo por um. Não é verdade. Aqui nós estamos tentando substituir por uma categoria. Na PEC 110, por exemplo, já são 3 tributos, porque é o IBS federal, o IBS estadual e municipal e o seletivo. A gente começa a complicar o simplificado, perdendo, no caso da 110, a maior virtude que seria esse descruzamento da área federal com a área estadual e municipal. O ministro Paulo Guedes, que a autonomia federativa, a partir de 2026, os estados... Esse conceito é muito bom, desde que nós possamos dar aos estados e aos municípios, aos governadores e prefeitos, a segurança que hoje eles não têm de um grande tributo que, de fato, crie uma apropriação automática da sua receita. É isso quando que se obtém, e aí começo a concluir, com o Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação, que é mais ou menos aonde quis chegar o API quando ele faz a leitura da nota fiscal eletrônica, etc. e tal, mas que não explica o que vem na etapa mais importante, que não é tanto a leitura do expedidor da nota, a origem, ou o destino, ou o CNAE, que vai determinar qual é o produto. Diga-se de passagem, apesar da gente ter classificação, coisa mais fácil do mundo numa matriz de computação do IBGE, dizer qual é a alíquota, que em geral vai ser a padrão, se for simplificada para a totalidade dos alimentos, então essa classificação que sempre ocorrerá, não vamos fugir de classificação, nem com alíquota uniforme, não nos iludamos, então é preferível avançar numa classificação simplificada, ter a coragem de fazer isso através de um método neutro. Você entra no computador, que pode ser do IBGE, você não tem mais comitê, não tem mais governador, não tem mais prefeito, estão todos os coeficientes de participação em qualquer transação já estabelecidos, e às 5h30 da tarde, esse ONDA, esse operador, tal como uma CETIP, também liquida operações no mercado financeiro, há uma liquidação final de toda a arrecadação para todos os estados, para todos os municípios. Notem que aquele Fundo de Participação de Estado e de Município, aqui o Fundo de Participação seu aqui em Florianópolis, já está no ONDA, já foi feita uma leitura de tudo que foi pago e não tem mais confusão. Vão perder as companhias aéreas, vocês não vão ter que ir lá choramingar para o deputado ver se solta o FPM. Não é mais uma participação. A conta é igual para ter neutralidade,
Mas o tributo pertence a Florianópolis, é diferente, não é um tributo federal, como diz a Constituição, a União Federal entregará. Quer dizer que o tributo é dela, mas ela entrega. Não, não há mais entrega, o tributo é seu, devido. Aí sim começamos a ter uma simplificação e o empoderamento de todos os municípios, de todos os estados. Eles passam a ser detentores de um tributo único, que, segundo as nossas contas, hoje já passa de uma arrecadação de R$1 trilhão. 82%, segundo as nossas contas, de toda essa tributação vai para o conjunto dos estados e dos municípios. Concluo a conclusão vendo como é que funciona essa distribuição, se eu não posso testar durante 10 anos, se eu tenho que entrar no jogo fazendo a coisa acontecer. Óbvio, aí, neste caso, aí já está a distribuição nova, vocês vejam que simplifica, de fato, para os operadores governamentais, renda de um lado, contribuições previdenciárias, o próprio OF, e, do outro lado, a Federação Brasileira, com o IVA e com todos os outros tributos que não foram objeto dessa rodada tributária, como o IPVA, ITBI. Isso tudo permanece constante, prefeito, IPTU, etc. E tal. O sistema, como eu disse, do ONDA é totalmente matemático. Importantíssimo isso, porque se diz que vai se fazer um comitê nacional com as 3 esferas de governo. Consultem o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de maio de 2000. Ela vai completar, ano que vem, 20 anos de existência, a Lei de Responsabilidade. No artigo 67 está criado o Conselho de Gestão Fiscal. Paulo Guedes não andou lendo, diga-se de passagem, a Lei de Responsabilidade, porque ele quer criar um Conselho Fiscal da República, e no nível mais elevado, que ele quer botar o presidente, ele quer botar quem, de fato, não vai sentar nesse conselho. É uma ideia também dessas generosas e impossíveis de serem montadas, mas eu remeto essa questão, porque ele disse assim, a questão é paritária. Perguntem onde está o Conselho de Gestão Fiscal previsto no artigo 67 da Lei Financeira e Fiscal mais importante do país. Não está em lugar nenhum. Durante 19 anos, o Congresso Nacional, e há várias propostas, inclusive uma aprovada por um grande senador desta terra, o senador Paulo Bauer, cuja proposta de organização desse Conselho de Gestão Fiscal passou por 64 votos a 0 no Senado Federal, com a ajuda do Instituto Atlântico, que é para isso que serve o Instituto Atlântico, para descobrir o que é que já está na lei e pode melhorar o processo fiscal. E sabe o que aconteceu? Não anda. E sabe por quê? Não há má vontade do Congresso. É que, para colocar, como se exige, o Conselho de Gestão Fiscal com a representação de União, Estados, municípios e ainda órgãos técnicos, é lindo. Só que é impossível de ser arrumado politicamente. Não se arruma, porque a gente não sabe quais são as ponderações desse Conselho. Portanto, nós não podemos ter um conselho dessa natureza de formatação política para gerir uma matriz que tinha que ser uma matriz matemática. Tem que ser uma CETIP, tem que ser um operador nacional do sistema elétrico. Aliás, daí retiramos, inclusive, a inspiração, o ONS, porque alguém sabe de onde veio o despacho dessa eletricidade? Pode ter vindo de Furnas, pode ter vindo de Itaipu, mas o importante, o bonito, é que o sistema está organizado, salvo quando cai um curto-circuito regional, são coisas, episódios, a gente usa a eletricidade, não está nem sabendo qual é a origem, etc., porque ela está funcionando, ela está sendo de alguma forma, equilibrada dentro do próprio operador nacional, que faz os despachos e as compensações. A ideia do ONDA é exatamente igual, pagar a todos. Concluo. E a conclusão é exatamente, tem a desoneração da folha, na etapa de perguntas posso dizer como, essa também, eu diria até que é uma solução quase que genial, teria que ter. Fomos apresentar ao ministro Paulo Guedes, porque ela resulta que não precisa ela entra aí, mas não precisa de decisão em nível constitucional nenhuma. Eu desconfio que seria até uma legislação ordinária. E é possível de fazer.
e eu quero só apresentar o Conselho de Gestão Fiscal, aí, neste caso, 20 anos depois, ele poderia entrar para fazer a organização, vamos dizer assim, da fiscalização do processo de redução tributária, e eu já estou vendo que, pela exposição, isto aqui é praticamente impossível de acompanhar visualmente, mas os que tiverem mais interesse vão acompanhar. O importante é que eu estou aqui fazendo um dever de casa, que já convidei o API também para fazer, vamos nos reunir proximamente, não é, API? Para mostrar para ele, eu já conversei com ele antes, que o Onda funciona, que ele resolve o problema dessa transição que não acaba mais, seja de 10 anos, seja de 50. E, principalmente, resolve algo que vai ser politicamente intratável. Quando Florianópolis ou Santa Catarina, não sei onde é que está Santa Catarina ali, mas fizemos para os 27 estados, obviamente em cima de uma matriz de CMS, obviamente sem a ajuda da Receita Federal, mas se o governo quisesse fazer esta simulação, ele, com 3 apertadas de botão, ele organizaria, e hoje já temos uma comissão de reforma tributária que tem a obrigação moral de fazer uma simulação como essa e mostrar o que acontecerá com o estado de destino puro. Concluo a conclusão dizendo, vai ser uma grande dor de cabeça política, porque o aprofundamento dessa simplificação, que é passar da origem. Vejam que hoje a maior parte dos estados do Nordeste tem 12% de participação do semestre. Não é pequena, por aqui 7%. Né? E, como eu disse, o excesso de purismo nos levará à derrota do conceito. Nós, na nossa proposta, fazemos algo que é possível pelo Onda, é redistribuível na hora, que é a manutenção de 4 pontos percentuais para todos os estados de origem. Portanto, uma proposta de, sim, fazer o IBS um tributo eminentemente de destino, mas reservando 4 pontos percentuais para os estados de origem. Percorram o Brasil e verificarão que há estados, e esta é a razão dos que tiverem interesse, a segunda coluna ali mostra as distribuições azuis, que é exatamente a parte que se recebe como estado de origem. O caso mais grave é o do Amazonas. Aqui, por exemplo, estamos em Santa Catarina, nem se falou em Zona Franca de Manaus, que desaparecerá. E só de eu dizer isso, eu diria que, como os manauaras e amazonenses são meio bravos, é bem capaz deles colocarem fogo nas cadeiras do Congresso antes de permitirem que um sistema especial, sim, favorecido, sim, mas por motivos geopolíticos importantes que remontam a primeiro Porto Franco, que foi estabelecido por Juscelino Kubitschek. Não foi nem o Castelo, quando aí se estabeleceu, em 67, a Zona Franca de Manaus. Ou seja, algo eivado de história, com distorções, evidentemente, mas que tem que ser levado com muito carinho. Com Onda, isso é possível. Por quê? Porque a gente repõe o valor nominal, não com correção monetária, de toda a arrecadação interregional, como era antes, até o dia da reforma. Isso propicia o quê? Uma suavização do processo de redistribuição entre estados e municípios, de forma a tornar absolutamente viável, já no primeiro ano, de todos os crescimentos de renda tributária dos vários participantes do novo IBS. E, portanto, essa manutenção do princípio de origem, ele é importante para o Mato Grosso, que, evidentemente, é um estado muito mais, hoje, produtor do que consumidor. E vejam, curioso, presidente, já termino, mas com apenas uma lembrança. Nós temos até tributos inconstitucionais que ninguém rebate judicialmente, porque foram estabelecidos pela lei do uso. E quem faz transações com o Mato Grosso sabe do FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, visivelmente inconstitucional, que é aceito pela comunidade, pelo empresariado, que paga X sacos de soja, quem trabalha lá sabe disso, por cada tonelada produzida, X quilos de carne, etc. E tal. Fazendo esse debate na Secretaria de Fazenda, secretário,
uma técnica importante de se engraçado. O senhor está dizendo que mantém 4% para o estado de origem, e não é que a gente, fazendo as contas de qual o valor de arrecadação do FETAB, já que tudo aqui é exportado, né, e a gente não tinha essa apropriação já na produção, que é aceita, repito, por todo o setor empresarial, e corresponde a praticamente 4% do ICMS. Eu falei, então, esse valor ele está bem testado, porque a prática tributária acabou reproduzindo um tributo outro que seria o equivalente a esses 4% cobrados na origem. Portanto, é importante que a gente conclua dizendo, observemos a realidade brasileira antes da gente fazer a próxima bobagem com o nosso sofrido Brasil. Se for para fazer uma bobagem muito grande sobre a qual não temos a mínima competência para dizer se vai funcionar ou não vai funcionar, não maculemos a já espichada e esticada Constituição, a nossa Carta Magna, com um monte de cláusulas no ato das disposições transitórias, uma jurumela enorme de regras sobre as quais não temos o mínimo domínio e que, provavelmente, antes de fazer qualquer aumento de PIB, levarão o Brasil a uma convulsão institucional. E eu não estou exagerando o ponto. Temos que acertar nessa que é a mãe de todas as reformas. Ela é importantíssima e, como disse a Pi, sim, bem feita, uma reforma que seja capaz de realmente ser reproduzida na cabeça e na fala de cada um de nós quando sair daqui. Ah, sim, essa reforma aumenta a PIB. A outra vai aumentar o estado de confusão política em que já nos encontramos. Muito obrigado. Muito bem.